Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Oséias 1 a 3. A palavra de Yahvé, o Senhor, que veio ao Shea ben Deere, Oséias filho de Beri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Assim que Yahvé começou a falar por intermédio de Oséias, ele lhe ordenou: vai e toma uma mulher que se entrega à prostituição, os filhos que vos nascerem serão os filhos da infidelidade, porquanto toda a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, afastar-se de Yahvé e apegar-se à idolatria. Então ele obedeceu, foi e se casou com Gomer Bat-Divlaim, Gomer filha de Diblaim. Ela engravidou e deu à luz a um filho de Oséias. Em seguida Yahvé ordenou a Oséias, cujo nome significa salvação: põe em teu filho o nome de Israel, Jezeel, Deus espalha a nação, porquanto em pouco tempo castigarei a dinastia de Jeu por causa do massacre ocorrido em Jezeel, e darei fim ao reino do norte, isto é, Israel. E quebrarei o arco de Israel naquele dia, no vale de Jezeel. Gomer, cujo nome significa completa, engravidou novamente e teve uma filha. E o Senhor ordenou a Oséias: dá à menina o nome de Loruama, não amada, pois não mais demonstrarei compaixão e favor para com Israel a ponto de lhe conceder perdão. Contudo, tratarei com amor a casa de Judá, o reino do sul, e os salvarei por Yahvé seu Deus. Eis que eu te darei vitória, não pelo arco, pela espada ou por intermédio das guerras, tampouco pelo poder de cavalos e cavaleiros. Depois de haver desmamado sua filha Loruama, Gomer teve um outro filho. Então Yahvé ordenou: dê-lhe o nome de Lo-Ami, não meu povo, porquanto não sois meu povo, tampouco sou vosso Deus. Apesar de tudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: não sois meu povo, eles passarão a ser chamados filhos do Deus vivo. Sendo assim, o povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos como uma só nação, e constituirão sobre si um só líder, e se erguerão da terra com todo o vigor, pois será grande o dia de Jezeel, Deus espalha a semente. Dizei a vossos irmãos, Ami, meu povo, e a vossas irmãs, Ruama, minhas amadas. Repreendei vossa mãe, repreendei, porquanto ela não é minha esposa e eu não sou seu marido. Que ela afaste a marca da infidelidade da face e os adultérios de entre os seus seios. Caso contrário, eu a desnudarei e a abandonarei nua como no dia em que nasceu, farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a consumirei de sede. Não me compadecerei de seus filhos, porque são filhos de adultério. Pois a mãe deles se prostituiu, aquela que os concebeu agiu com torpeza e vergonha. Porque alegou: irei atrás dos meus amantes, que me dão leque, alimento, pão, água, e também lã, linho, azeite e bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e erguerei uma muralha contra ela, para que não consiga encontrar as suas veredas. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará, procurará por eles, mas não os achará. Então refletirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porquanto eu estava bem melhor antes do que agora. Todavia ela não quis reconhecer que fui eu quem lhe propiciou o trigo, o vinho e o azeite, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram no culto a Baal. Por esse motivo recolherei todo o meu trigo e o levarei assim que amadurecer, e o meu vinho quando ficar pronto. Tomarei dela minha lã e o meu linho, os mesmos que serviram para tecer e cobrir a sua nudez. Agora, pois, descobrirei a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém terá o poder de livrá-la das minhas mãos. Farei cessar todo o seu contentamento, suas festas de lua nova, os seus chabantes, sábados, e todas as suas festas fixas solenes. Devastarei as suas videiras e figueiras, que, segundo a alegação dela, foi pagamento recebido de seus amantes. Eis que farei de todas elas um só grande matagal, e os animais silvestres as devorarão com avidez. Eu a punirei pelos dias e dias em que queimava incenso aos Baalins, e se enfeitava com seus anéis e joias, e corria atrás dos seus amantes, desprezando-me, afirma Yahvé, o Senhor. Apesar de tudo, decidi trazê-la para mim, eis que vou levá-la para o deserto e lá, a sós, falarei ao seu coração. Ali eu lhe restituirei as suas vinhas e transformarei o vale de Açor, problemas, numa porta de esperança. Ali ela haverá de conversar comigo como nos dias da sua tenra idade, como no dia em que deixou o Egito.
Naquele dia, assegura Yahvé, tu me chamarás meu marido, e não mais dirás Baal, meu senhor. Eis que eu mesmo tirarei dos teus lábios os nomes dos Baalins, seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia firmarei um pacto com todos os animais silvestres, com as aves do céu e com os animais que rastejam pelo chão, arco, espada e tudo que diz respeito à guerra, eu os abolirei da face da terra, a fim de que todas as pessoas tenham o direito de viver em paz. Então eu me casarei contigo por toda a eternidade, eu te tornarei minha esposa em verdade e justiça, com amor e compaixão. Eu me casarei contigo em fidelidade, e reconhecerás o Senhor. Naquele dia eu te atenderei e garante Yahvé. Responderei aos céus, e eles atenderão à terra. E a terra responderá aos cereais, às videiras e ao azeite, e estes atenderão a Giseel, Deus semeia. Eu os semearei na terra para minha própria pessoa e terei misericórdia de quem denominei Loruama, não amada. E afirmarei aquele chamado não meu povo, sim, tu és meu povo. E ele responderá, sim Elohim, tu és o meu Deus. Então Yahvé me ordenou, vai outra vez até tua mulher e a trata-a com amor, ainda que ela seja amada por outro e vive em adultério. Ama a tua esposa como Yahvé ama o povo de Israel, apesar de eles cultuarem a outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por este motivo eu comprei para mim aquela mulher pelo equivalente a 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada, isto é, 80 gramas de prata e 1 barril e meio de cevada. E lhe prometi, eis que tu esperarás por mim por um longo tempo. Durante todo esse período não te entregues à prostituição, nem pertenças a nenhum outro homem, eu também te aguardarei para vivermos juntos. Pois os israelitas ficarão muito tempo absolutamente solitários, sem rei, sem príncipe, sem sacrifício e suas colunas sagradas ao deus Baal, sem efode, o colete sacerdotal e também sem os terafins, os ídolos do lar. Contudo, passados esses dias, o povo de Israel retornará e se empenhará em buscar a Yahvé Elohim, e ao descendente de Davi, seu rei. E, nos últimos dias, eles correrão aflitos e tremendo atrás de Yahvé e das suas bênçãos. 1 João 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também o que dele foi gerado. Desta maneira, sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Porquanto, nisto consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por intermédio de água e sangue, Jesus Cristo, não apenas mediante a água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. Assim, há três que proclamam testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e há plena concordância entre os três. Nós aceitamos o testemunho dos homens, contudo o testemunho de Deus tem maior valor, porquanto é a palavra de Deus, que ele próprio afiança acerca do seu Filho. Ora, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Todavia, todo aquele que não deposita fé em Deus o faz mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus proclama acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida, quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Conselhos finais do amado pastor. Estas orientações vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a segurança que temos para com ele, que, se lhe fizermos qualquer pedido, de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que ele nos dá atenção. E, se estamos certos de que ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Existe pecado que conduz à morte, não estou ensinando que se deva orar por esse. Toda injustiça é pecado, contudo há pecado que não induz à morte. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado, antes, aquele que nasceu de Deus o protege, e não permite que o maligno o possa tocar.
Estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, acautelai-vos com os falsos deuses. Salmos 124. Um cântico davídico de peregrinação. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam devorado vivos, quando se enfureceram contra nós. Então, as águas nos teriam arrastado e furiosas torrentes teriam feito submergir nossas almas. Sim, águas profundas e violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelas presas e garras ferinas do inimigo. Como um pássaro, escapamos da cilada do caçador, a armadilha foi destruída e ficamos livres. O nosso socorro está em o nome do Eterno Criador do céu e da terra. Provérbios 29 versículos 5 a 8. O homem que bajula seu próximo está apenas construindo uma armadilha para si mesmo. Os ímpios são capturados nas artimanhas de seus próprios pecados, mas os justos andam livres e felizes. Justo se interessa em militar pela causa dos necessitados, o ímpio não tem a inteligência para dedicar-se a isso. Os zombadores alvoroçam toda uma cidade, mas os sábios conseguem apaziguar grandes conflitos.